Olá, pessoal, tudo bem? Então vamos para mais um encontro sobre reforma tributária e como eu disse no encontro anterior, nós íamos falar um pouco mais sobre comitê gestor. Então, naquele primeiro encontro a gente falou sobre o conceito do comitê gestor, hoje nós vamos falar sobre as competências. Por que eu trouxe uma aula, um momento só das competências? E por que pode ser que ele até fique cansativo? Porque eu gostaria de trazer para vocês o quanto esse comitê realmente vai ser poderoso, tá? Aqui vocês verão quantas competências esse comitê tem. Eu até fico preocupada e assim, ou me passa pela cabeça, o que vai ser feito? Qual destinação, vamos dizer assim, a todo o arcabouço que existe dentro dos estados e dos municípios com relação à parte da fazenda, né? Secretarias de fazenda e tudo, e os próprios profissionais ali, porque a estrutura, ao que tudo indica, o comitê gestor levará sim alguns profissionais, das competências dele, ele poderá requerer esses profissionais, né, esses funcionários públicos, mas mesmo assim, você veja, cada município e cada estado tem o seu ente que trata apenas sobre as regulamentações de arrecadação, né? Então há de se conferir todos esses questionamentos que eu fico me fazendo aqui e que eu divido aqui com vocês, tá? Então vamos falar hoje um pouco sobre competência do comitê gestor, lembrando que a Lei Complementar 214 eu estou trazendo ela aqui porque o comitê gestor ele foi regulamentado e sancionado junto com a reforma tributária. Também vale acrescentar que o PLP 108 continua em tramitação para ser aprovado. Então vamos lá para o início da nossa aula aqui. Competência do comitê gestor do Imposto sobre Bens e Serviços. Então, os estados, o Distrito Federal e os municípios exclusivamente, por intermédio do comitê gestor, exercerão competência de. Então vejam que o comitê gestor, obviamente, sempre remete aos estados, Distrito Federal e municípios. Sim, por quê? Porque ele é um representante desses órgãos, só que ele terá vida própria, terão seus representantes ali, mas ele terá a sua própria identidade, mas serão regidos exclusivamente por estados, Distrito Federal e municípios, ok? Então, eles exercerão competência de, primeira coisa, editar regulamento único e uniforme a interpretação e a aplicação da legislação sobre o IBS. Então, o comitê gestor, que terão seus representantes de Estado, Distrito Federal e município, farão edição e regulamentação de legislação que será aplicada nos respectivos estados e municípios. Também terá a competência de arrecadar, efetuar as compensações, realizar as retenções previstas e distribuir a arrecadação aos estados, Distrito Federal e município. Vejam isso. E decidir contencioso administrativo, tá? Então, esse comitê gestor, as procuradorias, né, que existem em cada estado, obviamente existirão, mas decidirão também contencioso administrativo, obviamente fica a cargo do comitê gestor. Tá? Atuar junto ao Poder Executivo Federal para harmonizar normas, interpretações, obrigações acessórias e procedimentos relativos às regras comuns aplicáveis ao IBS e à CBS. Então, gente, sempre estarão juntos o Comitê Gestor e o Poder Executivo, porque como a legislação do IBS e da CBS são unificadas, então o vínculo desses órgãos serão muito grandes. Compartilhar com a Secretaria Especial da Receita Federal, do Ministério da Fazenda e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, de modo cooperativo e recíproco, informações de interesse fiscal e cobrança relativa ao IBS e à CBS. Então vejam, esses órgãos eles quase que se misturam, né? Porque eles vão trocar essas informações de fiscalização. Aqui embaixo, ó, eu trago exercer gestão compartilhada com a Receita Federal sobre fiscalizações do IBS e da CBS. Então eles estarão juntos e misturados. Óbvio
obviamente, resguardado as suas competências, mas conversarão bastante. Tá? Também ficará sobre a competência do comitê gestor disciplinar a aplicação padronizada de regimes especiais de fiscalização. Então, aqui é um ponto positivo. Existem vários pontos positivos do comitê gestor. A celeridade, a unificação de legislação, né? E aqui tem mais uma, né, que é a padronização dos regimes especiais de fiscalização. Hoje você tem Estado de Minas fiscaliza de um jeito, Goiás fiscaliza de outro, Distrito Federal de outro, então nós teremos uma padronização nessas fiscalizações. Também fica a competência de realizar a avaliação quinquenal da eficiência, eficácia e efetividade na qualidade de políticas sociais, ambientais e de desenvolvimento econômico dos regimes aduaneiros de reporto e REID. O que ele está querendo? Bem como a devolução dos valores de impostos de cesta básica, regimes diferenciados e específicos relacionados ao IBS. O que ele está querendo dizer aqui? Eu mando em tudo aqui. Da parte do IBS, sou eu quem dou as cartas. Então, desde a importação, né, desses regimes, desde esses regimes aduaneiros até as alíquotas específicas relacionadas aos regimes específicos diferenciados, é esse comitê gestor que dará as cartas e direcionará. Ok? Temos mais. Também, sob sua competência, coordenará, com vistas à integração dos entes federativos, no âmbito de suas respectivas competências, as atividades de fiscalização, lançamento e cobrança e representação administrativa do IBS. Então, tudo que for administrativo fica junto do comitê gestor. Quando a gente está falando de cobranças judiciais, de inscrição em dívida ativa, e as procuradorias precisam se posicionar com relação a essas questões. Cobranças judiciais e extrajudiciais do IBS e inscrição em dívida ativa. Então, todos esses pontos aqui ficam sobre a coordenação do comitê gestor. Lembrando que, mesmo o inscrito em dívida ativa, é necessário ter uma vista de procuradores aí para trazer todo esse arcabouço, mas fica também sobre o ente e sobre a competência do comitê gestor. Promover a inscrição em dívida ativa preservada a titularidade dos entes federativos, caso delegado por estes. É o que eu disse. A figura da procuradoria continuará existente nos seus estados e nos seus municípios, para o caso da inscrição em dívida ativa. Só que pode ter um ente federativo que direcione isso e que dê essa delegação ao comitê gestor. Se isso acontecer, ele vai fazer esse papel também. Vejam isso, né? Elaborar e promover regimento interno, coordenar administrativamente e judicial métodos para a solução de conflitos do IBS entre entes federativos e contribuinte. Ou seja, ele vai trabalhar também como um mediador, vamos dizer assim, entre conflitos do ente federativo e os seus respectivos contribuintes, ok? Uma vez que é ele que vai fazer a distribuição também dos valores, nada mais correto de que ele participe também para dar mais celeridade e, às vezes, né, trazer um pouco mais de clareza tanto para o contribuinte quanto para o ente federativo. Né? Também ficará sob sua competência gerir o cashback. Cashback é aquele devolução que será feito para famílias de baixa renda, que é o que a gente já conversou em vários momentos aqui no meu canal do YouTube. Então, quem quiser saber um pouquinho mais sobre cashback, tem também dentro do canal. Tá? Deduzir do IBS o valor compensado de crédito acumulado do ICMS, então na transição isso vai acontecer. Né? Prestar contas a entidades externas, bem como executar atividades orçamentárias, financeiras, contábeis e tesouraria relativa à sua atuação, ou seja, a atuação do comitê gestor. Solicitar cessão de servidores de carreira das administrações tributárias e procuradorias estaduais do Distrito Federal e dos municípios para atuarem no comitê gestor. Óbvio, né? Porque o que é aquilo que eu falei no início, o que fazer com tanto servidor público?
Nós estamos falando de 27 estados, mais de 5.000 municípios, né? Nada mais justo do que trazer esses servidores, do que abrir um concurso público e dar mais uma inflada nas questões de folha de pagamento de funcionalismo público, né? Então, nada mais justo do que redirecionar esses profissionais. Então, vamos aqui para o próximo, também de competência do comitê gestor, elaborar a proposta do seu orçamento, reter o repasse e distribuir aos municípios. Então, ele vai reter os repasses e vai fazer essa distribuição, elaborar metodologia e cálculo da alíquota de referência e os encaminhar ao TCU, que é o Tribunal de Contas da União. O que ele está querendo dizer aqui? Ajudar na metodologia de cálculo da alíquota de referência voltada para o IBS. Em conjunto com a Receita Federal, propor metodologia de cálculo, fixar e divulgar alíquotas do IBS e da CBS para regimes específicos. Também, da mesma forma que vai fazer para quem está no regime regular e que não está dentro dos regimes específicos, também com relação ao regime específico, será esse comitê quem vai discutir as suas alíquotas. Responder junto ao Senado e à Câmara dos Deputados sobre aumento ou redução de alíquota do IBS também. Vejam isso. Estruturar planos de carreiras, concursos públicos, promover, supervisionar e financiar a especialização de funcionários e contratar serviços terceirizados. É uma organização nova que está surgindo, gente, entendeu? É algo assim, como se fosse um ente público. Como não? Um ente público totalmente robusto e complexo que está sendo criado, né? Mas, de todo modo, também, se você olhar por outro lado, os municípios e os estados enxugarão os seus, pelo menos da parte da fazenda e de arrecadação, nós teremos aí, entre aspas, uma economia, vamos dizer assim, mesmo que isso vá para dentro do comitê gestor. Mas muitas vezes não precisará daquele volume, daquela massa toda de profissionais e de arcabouço de serviços, né, com relação a essas questões, né? Estruturar planos de vantagem remuneratória e indenizatória para os membros do Conselho Superior do Comitê Gestor. Esse membro de Conselho Superior aqui são os profissionais que sentarão nas cadeiras que representarão os estados e os municípios, tá? Instituir programas e ações de incentivo à cidadania e à educação fiscal. E exercer outras competências que lhes sejam conferidas em lei complementar. Beleza. O final da história aqui é o seguinte: se algo estiver faltando aqui, dentre essas competências, dá para colocar em lei complementar ainda e eu exercer. Então, gente, aqui é um novo sistema, é um novo modelo de gestão que a gente está vendo trazido esse comitê gestor. Então, desses pontos é o que eu gostaria de trazer. Trouxe ponto a ponto, porque eu gostaria de exemplificar, não, porque aqui estão todos que estão dentro da Lei Complementar 214 e do projeto de lei 108. Aqui eu trouxe todos competências que serão direcionadas para o comitê gestor e que outras poderão ser criadas. Então, a gente precisa estar sempre antenados, vamos dizer assim, quem irá representar esses estados e esses municípios dentro desse comitê. Porque, com certeza, tem muita gente de olho grande nessas cadeiras, porque elas serão extremamente importantes e valiosas, ok? Aguardo vocês no próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau, um grande abraço!